Oi pessoal, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui falar um assunto com vocês que nem todo mundo tá tão por dentro, digamos assim. Alguns têm até medo, e é por isso que eu vim falar um pouquinho sobre isso. Outro dia eu tava conversando com uma amiga e comentei sobre Apocalipse, né, de estudar Apocalipse, né, de ler Apocalipse e tal. E ela falou assim, mas eu tenho medo de ler Apocalipse. Como assim, gente? Não precisa ter medo de ler Apocalipse. Então vamos lá. O que é Apocalipse? Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Ou seja, vamos lá para o capítulo 1 e o versículo 1, diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, Deus revelou a Jesus Cristo, que, por sua vez, mandou o anjo revelar a João. E o que João fez? Escreveu tudo para a gente ler. E olha que interessante, ele fala assim lá no versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes os que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou seja, algumas versões falam assim, bem-aventurados. Bem-aventurados são felizes. Então, quando nós lemos e nós ouvimos e guardamos o que está nesse livro, que é profético, ali ele já fala essa profecia, nós somos felizes. Olha só que maravilha. Aí, depois ali do primeiro, que é uma introduçãozinha, nós vamos para 7 igrejas, né? Que são as 7 igrejas lá da Ásia, que Deus tem uma mensagem para cada uma. E essas igrejas, na verdade, elas passam pelas igrejas desde quando Jesus deu essa revelação para João até os dias de hoje. Na verdade, elas representam a igreja de Cristo em cada fase que nós passamos. Muitos estudiosos, teólogos, eles falam que a gente está na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, ou seja, como se nós estivéssemos vivendo o tempo de hoje, conforme está escrito ali, mas isso a gente pode detalhar em outro vídeo. Aí ele vem e fala um pouquinho dos selos, fala das trombetas, fala de algumas coisas. Lembrando que muita gente tem essa imagem de Apocalipse numa imagem daqueles filmes que você vê na TV, ou seja, guerras, avião caindo porque o piloto foi arrebatado, coisas terríveis, zumbis e sei lá mais o que você viu por aí. Mas lá em Mateus 24, Jesus fala assim, ó, vocês ouvirão sobre guerras, rumores de guerra, pestes, doença, fome, várias coisas, mas ainda não é o fim. Eu até vou abrir aqui, vou pegar aqui a outra Bíblia. Lá em Mateus 24, alguns falam que é o Apocalipse de Mateus. E olha que interessante, lá fala Jesus mesmo, o próprio Jesus fala, quando será o fim? E olha, todas essas coisas são o princípio das dores, lá no versículo 8. Então vão os entregar para ser atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus. Você vê? Então, quando será o fim? Quando o testemunho, quando o evangelho, quando este livro, quando a salvação de Jesus Cristo for pregada em todas as nações, esse será o fim. Aí, nós vamos lá para Apocalipse 21, né? Apocalipse, na verdade, tem várias coisas lindas escritas. Mas quando a gente vai aqui, ó, eu vou pegar aqui, eu vou ter que ler essa parte aqui, ela não é tão curta, mas eu vou ter que ler para vocês ouvirem, que é muito maravilhoso. Olha só, João vendo o muro da Nova Jerusalém, que é a cidade que desce do céu para nós habitarmos, nós que cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, iremos habitar. Apocalipse 21, a partir do versículo 18, eu vou ler um pouquinho do 22 também, do capítulo 22. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro era ornamentado com jaspe, segundo com zafira, terceiro com calcedônia, quarto com esmeralda, quinto com sardônio, sexto com sardil, sétimo com crisólito, oitavo com berilo, nono com topázio,
10º com crisópraso, o 11º com jacinto e 12º com ametista. Olha só, talvez aí as mulheres, eu nem conheço todas essas pedras, mas algumas mulheres aí que são ligadas em joias e gostam, sabem que maioria dessas pedras aqui são bem caras, né? A esmeralda, por exemplo, é uma das pedras, acredito que mais caras que tem. Tem depois o diamante e tudo mais. Mas pensa só, o muro é com todas essas pedras. A cidade é de ouro puro, certo? As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma feita com uma única pérola. Agora me diz uma coisa, uma pérolazinha verdadeira do tamanho de uma ervilha é uma fortuna, né? Você imagina uma porta grande, gigante, que eu acredito que deve ter pelo menos uns 12 metros. Olha só, uma porta com uma pérola. Eram 12 portas. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente quem? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que receberam o sangue de Jesus sobre as suas vidas. Então o anjo mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois ali o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Agora me diz, eu fico até emocionada, arrepiada aqui, porque assim, sejam sinceros comigo. Dá medo disso? Não, muito pelo contrário. A vontade de falar, Senhor, me leva para esse lugar de uma vez, que lugar mais maravilhoso. Eu não vou ter dor, eu não vou ter choro, como a palavra cita. O Senhor será a minha luz, não terá problema nenhum, não vai entrar nada impuro. Olha só que alegria. É uma cidade maravilhosa, uma cidade que vai ter ali os frutos da árvore da vida, que servem de cura para todas as nações. O rio da água que flui do trono, que é como se fosse ali a presença do Senhor Jesus, porque a presença estará ali, nós veremos Deus face a face. Olha que coisa mais maravilhosa, não precisa ter medo disso. Agora, medo eu tenho de não ir com o Senhor viver tudo isso que Ele já preparou para nós e tudo isso que Ele já prometeu na palavra dEle. Portanto, a única forma de nós estarmos lá, pecadores como somos, é aceitando o sacrifício de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que o recebe como Salvador, o seu nome escrito no livro da vida. E você não deixe para depois, que você possa buscar o Senhor enquanto há tempo, porque as coisas estão se estreitando, o tempo está próximo, a palavra do Senhor vai se cumprir. Tudo que sai da boca de Deus não é mentira, não é engano, muito pelo contrário. Assim como ele falou ali, muitos falsos profetas virão, muitos virão para tentar enganar. Porque o que Satanás quer? Ele quer que a gente fique do lado dele. Ele quer que a gente vá contra as coisas que Deus tem para nós. Ele quer que a gente vá contra aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor prometeu sobre a nossa vida. Mas é só quando nós estamos no caminho dele é que nós podemos viver tudo aquilo que ele tem para nós. E Satanás ele vai tentar de todas as formas, porque aqueles que são dele, que já estão numa vida às vezes promíscua, numa vida de pecado, que não se arrependem, que são orgulhosos, aqueles já são deles. Ele vai tentar, sobre aqueles que estão conhecendo o Senhor, sobre aqueles que já conhecem o Senhor, ele vai tentar fazer de tudo para nos separar do amor de Deus, para que a gente não tenha vida eterna, para que a gente negue o Senhor nas coisas que a gente faz, para que a gente negue o Senhor nas nossas atitudes. Mas meu irmão e minha irmã, eu te convido a conhecer mais profundamente esse livro, as palavras do Senhor aqui, ó. Busque a palavra de Deus, reflita sobre a palavra de Deus.
Aprenda e conheça. Sabe por quê? Tem Bíblia que já está sendo modificada, tem Bíblia que já está sendo tirada os versículos dela. E nós precisamos conhecer, essa palavra tem que estar dentro do nosso coração, para que a gente não seja enganado. A gente precisa buscar a presença do Espírito Santo que o Senhor já deixou para nós, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que Ele nos direcione. Para que a gente não seja enganado, para que não importa o que aconteça, a gente continue firme, porque a palavra disse ali, aquele que perseverar até o fim será salvo. E que o Senhor possa te dar sabedoria e discernimento, que o Senhor possa te dar paz, que o Senhor possa te dar do Espírito Santo dele e que você possa caminhar com ele todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.